CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, Gilberto, essa semana nós iniciamos aqui no CBN Vitória uma série de entrevistas especiais em que a gente faz um balanço desse ano de 2009 e traz também quais são as expectativas de cada setor, de cada segmento para o ano de 2010. E não podia ser diferente dos nossos quadros, não é mesmo? Exatamente. Me diga uma coisa, o que marcou para você, nesse ano de 2009, o assunto tecnologia, hein? Olha só, o assunto que realmente dominou grande parte da discussão de tecnologia foi a tal da computação em nuvem, né? Aquela computação em que agora todos os seus dados, programas, né, informações ficam na internet e você basicamente no seu computador tem um aparelho para você exibir as informações e ter acesso à internet. Então você acaba tirando aquela necessidade de ter um computador super potente, né, ou seja, com muito poder de processamento e memória, e leva para a internet, né, as suas informações. Então é um tipo de arquitetura nova de computação que muitas empresas estão inclusive se aproveitando disso. Por quê? Ela evita de ter computadores poderosos dentro de casa, necessidade de ter no-break, infraestrutura de ar-condicionado, e transfere isso para a internet e usa um canal de internet para ter acesso às informações lá. Então foi uma das tecnologias que realmente dominou o ano de 2009. Outra questão é a questão da computação móvel, né? Que também dominou os assuntos aí, hoje em dia a parte de acesso à internet 3G, com celulares cada vez mais sofisticados que conseguem fazer acesso à internet, envio de e-mail, entra em Twitter, blog, ou seja, são também uma tendência que foi observada aqui em 2009 e 2010 ela está por aí também. Bom, eu acho que a 3G é a mais popular, né? Exatamente. Até foi a tecnologia que mais ganhou o domínio aí da população, né? Mas mesmo a questão da computação em nuvem, Fernanda, muitos usuários fazem... E não sabem o que estão fazendo. Então, por exemplo, quando vai lá e usa acho o Gmail... Acho que é o meu caso. Quando usa, por exemplo, um e-mail do Gmail, né? Na verdade, o que ele está fazendo? As contas, né, os correios, né, as mensagens dele estão todas na internet. E ele não tem nada armazenado no seu computador. Então, é um exemplo de computação em nuvem que as pessoas muitas vezes não se lembram que estão usando, mas elas estão usando isso. Essa é a solução para a falta de espaço hoje, Gilberto? É verdade, inclusive pela falta de mobilidade, excesso de mobilidade, porque quando a sua informação está na internet, você de qualquer lugar ou de qualquer computador, não precisa carregar a informação com você. Ela está na internet e você pode ir lá e ter acesso a ela sem problema nenhum. E para 2010, a gente sabe que a tecnologia, ela corre com vento, né? Exatamente. E então, quando a gente compra um aparelho, acha que já é o máximo, que aprendi tudo, dominei ele, já tem outro mais aperfeiçoado. Na verdade, para 2010, a gente está observando que a tendência é que, por exemplo, a computação em nuvem também continue crescendo, né? Ou seja, a gente tem alguns problemas ainda para serem resolvidos na computação em nuvem, que é basicamente a segurança, ou seja, porque seus dados agora não estão com você, estão na internet. E como é que você vai garantir que seus dados vão estar de forma segura armazenados na internet, que ninguém tem acesso a eles, a não ser você? Então essa é uma preocupação importante que toda a parte técnica da internet está se mobilizando para poder dar um nível mínimo de segurança em relação a isso. Outra questão é que, como seus dados estão na internet, você precisa de canais de comunicação de alta velocidade. Então você precisa de ter banda larga, a preços acessíveis e de forma acessível a toda a população. Isso também é uma preocupação que para 2010 vai também dominar o assunto, né? Na questão de computação móvel, a gente falou aí de muitos usos, né? E uma tendência muito forte que começou a aparecer agora no finzinho de 2009 e parece que vai engrenar em 2010 é o tal do pagamento móvel. Você vai usar o seu celular para pagar suas contas, pagar lá o cinema, pagar o restaurante. Exatamente. Então, essa é uma tendência muito forte que a gente vai começar a observar agora a partir de 2010. No fim de 2009 já teve alguns protótipos funcionando, em algumas praças, né, alguns testes sobre isso. E 2010 parece que isso é uma tendência muito forte mesmo. A gente sabe que esse serviço já funciona muito bem em São Paulo, né? Exatamente. Teve uma operadora de cartão de crédito. Você paga até taxista, né? Exatamente. Com o celular, né? Teve uma operadora de cartão de crédito que começou agora a fazer alguns testes em São Paulo e Curitiba, né? E parece que os testes foram muito bons e agora a ideia é continuar nessa linha, né? Agora popularizar essa linha de pagamento. Se a gente já andava com cada vez menos talão de cheque e dinheiro no bolso, né? Por conta dos assaltos e fazia já uso do cartão para muita coisa, está ampliada então a oferta dele, exatamente, né? Exatamente. Bom, vamos para as dicas de TI. A gente está na semana em que se discute o aquecimento global, como cada um pode fazer a sua parte, né? A gente faz a nossa aqui. Exatamente. Tem uma dica bem interessante aqui, que você pode acompanhar
uma previsão de emissão de CO2 e em tempo real. Então tem um site na internet bem interessante, chamado breathingearth.net. Eu vou depois colocar no blog, né, o site lá, quem quiser depois acessar. O blog, só lembrando, é o www.gazetaonline.com.br/vida digital, blog Vida Digital. Então lá no blog eu vou colocar daqui a pouquinho todos os sites, informações que a gente comentou aqui durante o programa, né, eu vou colocar lá também. Mas esse site, Fernando, ele é bem interessante, por quê? Porque você pode monitorar em tempo real onde estão as maiores emissões de CO2 no mundo. Então você sabe exatamente quem são os países que estão emitindo mais CO2, né, na atmosfera e não. E também tem informação de estatísticas de nascimento e mortes ao longo do mundo. Então você tem uma estatística de evolução, né, de impacto no meio ambiente em relação à produção, né, de indústria, né, a parte da própria população em si. Então um site bem interessante, já falando sobre essa questão de meio ambiente, pode ajudar a gente a acompanhar, né, o que a gente que tipo de impacto a gente está causando no país. É verdade. Essa semana, inclusive, nós já acompanhamos aqui, né, a informação de que o Estado está contratando também um estudo, que eles chamam de inventário, para identificar de onde vêm esses gases do efeito estufa aqui no Estado, quem são os maiores emissores, e a partir daí começar a adotar políticas públicas de controle, né, muito importante, dessa emissão. Então muito a gente importante. teria, num futuro muito próximo, eles acreditam que até o final do primeiro semestre do ano que vem, a gente já teria pelo menos esse mapeamento. Então não só as informações nacionais, como também estaduais, né? Exatamente. Muito legal, muito bom. Né? Bom, vamos para os fatos que marcaram a semana então, Isso. né, Gilberto? Um fato bem interessante, uma notícia que saiu, né, na Grã-Bretanha, agora as crianças inglesas vão ter aulas obrigatórias de segurança na internet. Né? Então veja, a gente vai ter que, eles vão ter aulas, as crianças na escola vão ter aulas obrigatórias que fazem parte do currículo normal de como se proteger dos ataques da internet. Então é uma coisa interessante a gente ter esse tipo de coisa aqui também, né? Ou seja, ajudar as crianças a aprenderem na escola como fugirem dos perigos da internet. E aí eles precisam disso mesmo, viu? Exatamente, né? Esses perigos virtuais que tem nome também de pedófilos, né? Isso, então. Lá já pensaram nisso, já incluíram no currículo normal da escola. Quem sabe isso aí é uma ideia para os nossos educadores aqui no estado legal. Fazer isso aí. Bem, por último, uma dica interessante, um novo celular que está sendo lançado aqui no Brasil, que é o primeiro celular brasileiro que tem o sistema operacional do Google, o chamado de Android. É um celular da Motorola, chamado de Milestone. Ele é um celular bastante sofisticado, com teclado completo, tela de LCD sensível ao toque, câmera de 5 megapixels, com 3G, suporta Wi-Fi também, ou seja, um celular bastante completo e vem com o sistema operacional do Google. Qual é a vantagem desse sistema operacional? Ele é uma integração completa com todos os serviços que o Google já oferece, tipo Google Maps, tipo Gmail, né, e todas aquelas outras aplicações que a gente faz, de pesquisas, por exemplo. Inclusive uma pesquisa interessante que o Google lançou para o Android, que é, você está viajando, aí você vê um local, um monumento que você não sabe o que é, você tira uma foto do monumento. Que coisa legal. E te identifica. Identifica e dá a história do monumento, já está incluído no próprio sistema operacional. É um serviço do Google novo. Né? Você pega num museu, por exemplo, vê um quadro, tira uma foto do quadro, já vem a história do quadro, quem pintou, como é que foi, tudo mais. Mas isso é assim, dos mais relevantes, né? Isso, né? Exatamente, ele tem uma base de dados lá de algumas grandes obras, né, e monumentos, ele já tem essa identificação. Mas isso vai aumentando com o tempo. Então, uma solução bastante interessante aí para novidades para 2010. Gilberto, obrigada, viu, pela sua participação conosco. Até a próxima sexta. Obrigado a você, Fernando. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes.